Eu sou Andréia Bossóis, está no ar o programa Mentoria em Foco. Hoje com a Patrícia Fabiano, né? A Paty, muito querida. Muito obrigada por ter vindo, Paty. Se apresenta, por favor. Obrigada pelo convite. Eu sou a Patrícia, tenho 43 anos, sou mãe da Caroline, proprietária da Piubela e sou empreendedora há mais de 15 anos. Que bacana, Paty. Conta um pouquinho pra gente dessa sua história de empreendedora. Como que foi isso? Você cresceu, quando você era criança, você sonhava em ser empreendedora? Foi acontecendo? Fala um pouquinho pra gente. Vim de uma família totalmente CLT. Nunca ouvi falar de empreendedorismo. Só que eu sempre fui uma criança muito ativa. Então, assim, morava com os meus avós, minha avó analfabeta. Então, com 7 anos, ela falava assim para mim, vamos com a avó no supermercado para você ler os preços? Eu falava, eu só vou se você me comprar um pacote de bala e um de pirulito. Quando eu chegava em casa, porque eu morava numa rua, a de cima tinha a minha escola, onde eu estudava. Pegava a mesinha de centro da sala, ficava no portão, olha a bala, o pirulito, eu vendia tudo. Você cobrava da sua avó e depois você vendia o produto, ou seja, você multiplicava aquele recurso. Sem o meu avô saber, porque quando ele estava em casa eu não podia, porque ele achava isso muito feio. Mas assim, com tudo, minha avó fazia sapatinho para boneca, eu vendia. Quando ela falava para não vender, que era para uma amiga, mas eu ficava, mas o mais bonito, como é que eu não vou vender? Aí eu vendia mais caro. Assim, eu não tinha noção de valores, eu gostava de vender, gostava de ver que as pessoas procuravam e eu me sentia útil ali. Que legal isso que você falou, porque a maior parte dos empreendedores, Patrícia, tem vergonha de vender. Sabia? Eu tenho vários mentorados meus que eles falam, André, eu sei gerir, eu sei contratar, eu sei fazer gestão financeira, mas não me peça para vender. Como se você estivesse pedindo um favor. Sim. E você está dizendo exatamente o oposto. Seu prazer estava não no lucro, mas na venda. E o que é a venda para você? Por que isso te dava prazer? Ainda hoje te dá esse prazer? Sim. A venda, para mim, eu vejo que assim é o servir. Tá? Porque eu vejo o empreendedorismo como que eu tenho que resolver algo das pessoas, então eu tenho que servir ao outro. E eu vejo a venda, a realização de sonho. Então, quando a pessoa ela quer comprar alguma coisa, ela já pensou naquilo antes. E eu sou um instrumento para ela chegar no objetivo dela. Então, eu sempre falo em vendas, o olho brilha. Porque quem me conhece sabe, em todo lugar que eu chego, eu já estou vendendo, é automático. Isso é incrível, olha, pega esse insight, você que está aí na sua casa, quando você consegue enxergar virtude no ato de vender, e aqui virtude, eu concordo muito com o que a Patrícia falou, é você proporcionar ao outro a solução de uma dor ou de um desejo. Isso é virtuoso. Quando você consegue enxergar o ato da venda como essa virtude, então você passa a ter orgulho de vender e não vergonha, né? Com certeza, com certeza. E fui indo, né? E fui sempre gostando de vendas, até que eu trabalhei, o meu grande sonho era ser delegada. Delegada, Patrícia? Por quê? Eu achava assim muito bonito a mulher, porque eu sempre via assim, né? A mulher sem espaço. E quando eu vi uma delegada, eu falava, uau, eu consigo, eu sou mulher, eu também posso ser uma delegada um dia. E eu fui fazer direito, só que quando eu estava fazendo direito, eu trabalhava em banco. E eu vendia muito. Eu vendia e eu sempre fui, quando eu era CLT, eu nunca fui aquela CLT de cumprir horário. Eu queria entregar resultado. Eu tinha que dar resultado para o banco, para a empresa. Trabalhei CLT 2 vezes. Então eu tinha que entregar resultado.
E eu no banco, eu já ganhava tanto vendendo, que eu falava, para que eu vou fazer faculdade? E é isso aí, é algo muito, muito bacana da gente pontuar, né? Tem muitas pessoas que falam assim, a área comercial, não dei certo em nada, vou ser vendedor, né? Não deu certo na minha carreira, não deu certo no meu propósito, vou vender. Mas você já parou para pensar que os maiores salários são na área comercial? Mas você sabe que eu passei muito preconceito com isso justamente na família. Porque, você não é nada, você só vende. Mas eu fiz tal faculdade, você não, você só sabe vender. E eu via naquilo, eu falava assim, mas a pessoa fez tal faculdade, mas e aí, ganha muito menos do que eu. E assim, não viam. Hoje o vendedor, ele é valorizado, sim, né? Mas sim. na minha época, não. As relações de trabalho mudaram, né? Sim. Hoje você consegue empreender pela internet, no marketing digital, são várias funções. E a venda, ela, das habilidades que um empresário, das competências, né? Eu penso que vendas é uma competência. Das competências que o empresário tem que ter, sem dúvidas, vendas é uma das mais importantes. Até porque o empresário, ele não tem que vender somente para o seu cliente externo. Ele tem que vender para o seu time todos os dias. Sim. Vender sonho para ter uma equipe engajada. Vender visão de futuro para que esse time continue com você, acreditando que aquilo que ele faz vai financiar a vida que ele deseja. Esse é o segredo de você ter um time engajado, de você ter uma equipe que funciona. Vender para ela todos os dias. Mas você não consegue, pelo menos eu não acho que é possível você fazer isso de maneira excelente e habilidosa se você não acreditar naquilo que você está vendendo, não é, Paty? Sim, você tem que... Porque assim, eu sempre falo, você vende o que você gosta. Se você não gostar e você não acreditar no seu produto, você não vai vender. Porque se ele não faz sentido para você, você não consegue passar segurança para outra pessoa. Agora, quando você sabe que aquilo é bom e vai fazer o bem para outra pessoa, é muito simples vender. Porque na minha época, Andréia, não tinha cursos de vendedor de nada. Sempre foi meu. De chegar... Natural, né? Natural. Porque eu via muita dificuldade, que nem fui trabalhar no ramo de venda de carros. E um ramo dominado por homens. E assim, eu via que tinham muito preconceito comigo por eu ser mulher. Só que eu era a que mais vendia. Então assim, porque eu estava realizando o sonho de uma família. Eu via muito isso. A pessoa chegava até mim e eu tinha que dar um jeito de vender para aquela pessoa. Porque era o sonho dela, era muito latente. E essa realização do sonho da pessoa, eu me sentia por completa, porque eu estava servindo aquela família, ajudando, eu era a ponte entre ela e o sonho. Eu enxergo a venda da mesma forma, sabe? Eu acredito que a venda é um ato de generosidade. Se você retém aquilo que é bom, então você não está sendo generosa. Agora, se eu detenho um produto, uma solução, um conhecimento, um carro, um procedimento, uma mentoria, que eu sei que vai contribuir para a vida do outro, e eu não ofereço para o outro, então isso é egoísta, não é, Patrícia? É egoísmo, porque você não quer que o outro esteja bem que nem você está. Ou às vezes até melhor. Sim. É muito incrível mentorar, porque o desejo, meu desejo enquanto mentora, é que os meus mentorados voem mais alto que eu. E aí eu estarei plenamente realizada, né? Sim. Então, assim, é por isso que eu acho que eu amo tanto isso, porque tem a ver com entrega, com transformação, com contribuição para o outro. Você já parou para pensar que isso é vender de maneira virtuosa e que essa energia que você coloca nisso pode sim e é capaz de materializar grandes coisas e coisas maravilhosas na sua vida e na vida dos seus clientes? Com certeza, porque no seu de mentoria você está por trás, alavancando o sucesso da outra pessoa. Você está vendo a outra pessoa brilhar e muitas vezes nem sabem que é você que está por trás dela. Isso é muito bacana. Eu quero continuar falando com você sobre empreendedorismo e sobre vendas no próximo bloco. Hospital de Olhos do Alto Tietê. E eu vou sempre repetir essa pergunta para vocês, gente. Vocês estão cuidando da saúde dos seus olhos? Às vezes a gente não dá muita importância, mas
Mas é importante também você fazer exames de rotina, né, para ver se está tudo certinho, se está enxergando bem. Inclusive, centro cirúrgico já está funcionando e além do centro cirúrgico, você também consegue fazer consultas e exames e vários procedimentos aqui, tá bom? Como mapeamento de retina, retinografia simples, microscopia especular de córnea, topografia de córnea, ceratometria, ultrassonografia diagnóstica, paquimetria ultrassônica, tomografia de coerência óptica OCT, campemetria e entre outros procedimentos. Eles estão localizados aqui na rua Barão de Jaceguai, número 522, no centro de Suzano. Então não perca mais tempo, marque uma consulta agora e venha ver como está a saúde dos seus olhos. Olá, eu sou Emanuele Isabel e todos os dias você tem um encontro marcado com as notícias, atualidades e informações no Rede Alto Tietê News, o seu jornal que vai ao ar às 8 da noite e a reprise às 11h15. Não deixe de conferir. Rede Alto Tietê, a nossa TV. Voltamos com o programa Mentoria em Foco, falando sobre a virtude de vender. Olha que coisa incrível. Se você empreende ou ainda se você trabalha numa empresa, se você vende... A mulher é muito múltipla, né, Patrícia? Sim. É muito comum as mulheres venderem para complementar a renda. Sim. Às vezes estão cuidando dos filhos, não conseguem ter um trabalho, um serviço das 8 às 18 e ela faz venda. E de repente você tem algum bloqueio em relação a isso. Esse programa é para que você acabe com isso e para que você entenda que quando você vende e entrega valor, você está contribuindo com as pessoas, né, Paty? Com certeza, porque você já está com o produto ali e você vai entregar para a pessoa. A pessoa ela não tem que ir buscar em outro lugar, você resolve o problema dela naquele momento. E nesse seu caminho, você estava contando pra gente aqui no primeiro bloco, né, que você começou a vender menina, né, fazia de maneira natural e intuitiva. E depois você passou por banco, depois você foi vender carro, você sempre ali com a venda. Quando que você resolveu empreender, tornar-se então a empregadora? Sim, eu sou uma mulher com uma filha separada, então com uma filha pequena, e o que eu via? A mulher, quando ela já tem o filho, ela se vê assim em disponibilidade de tempo. Ela quer estar perto do filho. E isso eu vejo que é um grande impedimento para muitas mulheres, conciliar o trabalho, o filho. E o que eu pensava? Eu tenho que fazer algo que eu possa estar mais perto da minha filha e não me via como mais funcionária. Então eu comecei numa autodescoberta. O que a Patrícia gosta de fazer? Porque até então era um sonho trabalhar num banco, trabalhei. Era vender carro, não era um sonho, mas eu entrei e ali não tinha mais para onde eu ir. Uhum. Eu cheguei no máximo. Então eu pensava comigo, eu tenho que ter o meu negócio para eu alcançar o objetivo que eu quero de vida. E aí comecei essa autodescoberta, fazendo cursos, me especializando em algumas coisas. E era que ele queria mexer com o bem-estar. Porque até então eu vendia algo material. Produtos, né? Produtos, sim. Mas eu via que isso, Andréia, eu vejo que tem muito a ver com o nosso interior, né? A gente consegue vender algo bom, a gente consegue servir melhor ao outro quando a gente trata uma dor nossa. Então, assim, eu era uma pessoa que não tinha autoestima. Então eu falava, eu tenho que me vencer nesta parte. Aí fui fazer curso de maquiagem, fui maquiar minha irmã, ficou parecendo um bicho, aí eu falei, deixei ela muito feia. Falei, então, não é isto. Não gostou. Esse não dá, eu acho bonito as outras pessoas fazerem, mas pra mim não serve. Né? Só que eu me encantei pela estética. Eu via algo muito gratificante em ver a mulher entrando de uma forma e saindo de outra. Mulher desacreditada por ela mesma. E isto fazia com que eu me sentisse bem e cuidasse de mim também.
Então foi nesta autodescoberta que eu descobri a parte estética e comecei a empreender na estética. Quando eu tive a minha primeira clínica, eu não tinha dinheiro para nada. Então eu comecei a empreender sem nada. É assim, montei na sala da minha casa para ver se ia dar certo e foi dando. Então era o que ia entrando e ia investindo, entrando e investindo, até que eu consegui ter as minhas portas abertas e hoje já tenho uma equipe muito boa, tudo, mas eu comecei assim, passei por muitos desafios, porque uma mulher com uma filha, sem dinheiro, sem pais para poder ajudar, sem ninguém, foi um desafio muito grande, só que a minha vontade era maior do que o medo do fracasso. Isso a gente tratou muito em mentoria, né, Patrícia? Eu tenho uma máxima que diz que você precisa viver a sua vida na fome do sucesso, na fome, no desejo de alcançar, movida por alcançar o sucesso e não movido na ânsia de evitar o fracasso. Porque fatalmente na estrada e na jornada da vida e na jornada empresarial vai haver situações de fracasso. Sim. Irão acontecer situações de fracasso. Porém, a vida empresarial, Patrícia, a vida empresarial, ela não tem linha de chegada. Sim. Ela é uma constante, é um movimento. Então vai ter hora que você vai dar muito bom, você vai ter muito sucesso, e alguns projetos, alguns momentos ou algumas fases você não vai ter sucesso. A diferença entre você fracassar ou vencer é você permanecer e continuar. Sim, como eu te falo, assim, eu sempre fui muito boa vendedora. Então, a venda comigo e sempre soube fazer as minhas colaboradoras serem boas em vendas. Porque você vendia para elas, né? Sim, analfabeta gerencial total. Total. Eu nunca soube ser boa nas vendas e nisso que a mentoria me ajudou muito. Porque, mesmo tendo uma empresa, estando no mercado antes, eu nunca tinha me visto como empresária. Então, assim, é como você disse logo no começo, muitas mulheres estão em casa e elas ajudam o marido com uma renda, vendendo catálogo, elas estão ali empreendendo e elas nem sabem. Elas não têm noção de que aquela renda que está entrando ali todo mês, que ajuda a família, que ela é uma empreendedora. Que ela não teve essa descoberta de destravar essa chavinha e ir além disto, porque ela consegue, mas fica presa a eu sou mãe, eu vou cuidar dos filhos, isso não é para mim. Uma coisa que me incomoda um pouco é que quando você vai conversar com um homem, ele pode estar vendendo chiclete, que ele fala que ele tem um negócio. Quando você vai conversar com uma mulher, essa mulher pode ser uma lojista, a dona de um ponto, a dona de um físico, de um ponto físico, de uma loja, de um consultório, e aí você vai perguntar para ela o que ela faz, ela vai dizer que ela está fazendo um dinheirinho. Isso é cultural. Sim. É cultural, porque nós fomos ensinadas de que uma mulher que ambiciona ganhar dinheiro e deter poder econômico e financeiro não é uma mulher virtuosa. E isso é uma crença limitante que impede as mulheres de alcançarem lugares de destaque e lugares de sucesso e inspirarem meninas e terem a tal representatividade feminina também no ambiente empresarial, também no ambiente de negócios, também no ambiente econômico-financeiro. Então, para pensar um pouquinho nisso. Você viveu isso, né, Patrícia? Sim. Você falou, eu vendia e eram homens. Eu sento em mesas. Ainda ontem estive num evento global da América Latina, com pessoas de vários países. E todas as mesas de decisão que eu sentei, eu era a única mulher. Sim. E aí, como que você faz para a menina entender que ela pode? Eu passei por isso quando eu trabalhava no ramo de automóveis, porque eram só homens. E eles tinham que pedir para mim o que tinham que fazer. E eu era muito jovem, então eu via que eles tinham um preconceito maior até comigo do que eu com eles, porque eu só estava fazendo o meu trabalho.
Isso é algo que eu acho que vale muito a pena reflexão. Você mulher, você mãe, você marido, você esposo, né? Você pai de menina, presta bastante atenção e nunca, jamais limite o potencial que essa mulher que está na sua casa tem, dizendo para ela que ganhar dinheiro ou ter sucesso no trabalho não é coisa de mulher. A gente se vê daqui a pouco no próximo bloco. Eu quero falar com você, empresário, você comerciante, você profissional liberal. Você já conhece o projeto hashtag TV na Rua Suzano? É um grande painel que fica lá na Rua Baruel, altura do número 434. Que, aliás, se você passar por lá, pode tirar foto, marcar a gente e você vai ter uma ideia de como o seu produto vai ficar exposto ali na região. São mais de 2.000 visualizações mensais, onde você dará ao público acesso ao seu produto, ao seu serviço. Você gostou? Entre em contato através do nosso WhatsApp 939 40 50 53 939 40 50 53 e tenha a sua marca exposta no maior painel digital da região. Hashtag TV na Rua Suzano. Estamos de volta com o programa Mentoria em Foco, conversando com Patrícia Fabiano, e que papo gostoso e importante, importantíssimo, porque estamos falando, né? Começamos falando sobre vendas, sobre esse preconceito do vendedor. Sim. E acabamos desaguando num assunto extremamente relevante, que é a mentalidade da mulher no ambiente empresarial. Sim. Então fala um pouquinho pra gente, Patrícia, o que mudou em você quando você começou a se permitir esse espaço de empresária? Sim, tudo foi com a mudança de chave de pensamento. Por quê? Sempre estive à frente, sempre estive como uma líder na minha empresa, mas empresária eu não me via. Foi na mentoria que eu abri os olhos para isso. Poxa, eu sou uma empresária, eu tenho tantas pessoas registradas que trabalham para mim, eu tenho tantas outras pessoas que dependem da minha empresa, tenho representantes. Então, assim, eu sou empresária, eu é que comando essas pessoas, só que eu nunca tinha me visto assim. É como nós falamos, eu mesma tinha esse preconceito dentro de mim. Eu vi um homem, nossa, ele é empresário. Olha como ele faz, olha como ele consegue. E eu nunca me enxergava nesta posição. Olha que coisa, né? Então você ali à frente de um negócio, à frente de fornecedores, de clientes, de funcionários, de prestadores de serviços, com todo o ônus de empresariar, porque não pensa você que o fisco, o governo, o banco, os fornecedores estão respeitando o fato de você ser mulher e não se enxergar empresária. As suas obrigações, elas não têm gênero, elas são obrigações, você sendo mulher ou sendo homem. Mas você não tinha mentalidade, você não se percebia empresária, né, Patrícia? Não me percebia. Até que, assim, a virada de chave foi na nossa mentoria, que eu falei, eu preciso assumir o meu papel de empresária, porque com as minhas colaboradoras, eu sempre as incentivei a dar o melhor para a empresa, para elas terem o melhor para elas, para elas saírem da minha empresa e terem a empresa delas. Porque quanto mais elas se dedicarem na minha, melhor elas vão ficar para o negócio delas. A partir desse momento eu comecei a me ver, falei, eu sou uma empresária que estou dando oportunidade para outras pessoas serem empresários também, porque eu as treino, eu não retenho conhecimento, eu passo para elas. E foi a partir desse momento. E quando você se assume empresário, a sua empresa fica diferente. Fica, porque você que acha que eu sou líder, mas eu não exerço essa liderança. Uma fala importantíssima que a Patrícia falou aqui, eu não assumia o meu papel. Você que exerce um papel de líder e não assume, você já está liderando, você está liderando por omissão. E isso tem um desdobramento. Quando você é omisso no seu papel de liderança, você começa a ter frutos disso, fruto da omissão.
né? Toda disfunção de papel é danosa. A exemplo de uma disfunção familiar, por exemplo, né? Quando um homem é omisso no lar ou ausente no lar, isso se desdobra para os filhos, para a família. E organismos vivos, e empresa é um organismo vivo, assim como uma família. Quando existem disfunções de papéis, isso frutifica, né? Isso tem desdobramentos. E certamente quando você não assumia o seu papel de líder no seu negócio, você via desdobramentos disso, não via, Paty? Ele estava vago. Então ali não tinha uma empresária por trás. Era um barco sem capitão. Tinha uma dona de um negócio, mas não tinha uma empresária que assumia a liderança e fazia acontecer. Então isto foi uma mudança total na minha empresa, que hoje a minha empresa tem outra cara. Outra cultura, né? Sim. Que nós trabalhamos dentro da Pio Bella, a cultura organizacional da empresa, a mentalidade da Patrícia. Parece que são coisas assim, efêmeras, né? Filosofias, mas isso é exatamente a bússola que vai guiar para onde a sua empresa vai. Se você exerce um papel de liderança e se você tem valores e cultura organizacionais bem definidos, não é? Exatamente. Assim, Andréia, hoje eu vejo, se lá atrás, no começo, quando eu comecei a empreender a minha carreira de empresária, se eu tivesse tido uma mentoria, as coisas seriam diferentes, tá? Porque eu já teria outra mentalidade, minha empresa teria outra cultura, desde lá. Porque isto faz total a diferença, a gente ter a humildade de aceitar ter uma mentoria, porque geralmente quando você tem o seu negócio, fala, mas para que eu vou fazer isso? O negócio está indo, porque sempre está indo, né? Aquele está indo que você acorda já pensando no que você tem que fazer naquele dia, porque você tem, você tem as suas obrigações no outro dia. Então quando você assume, parece ser tão simples, mas é muito importante. Você ser o empresário do seu negócio. E uma coisa que você disse também, né, sobre mentoria é algo muito incrível, porque em determinado tema sempre vai haver alguém que sabe mais do que você. Sim. E que bom! Sim. Graças a Deus por isso, né? A Patrícia é minha mentorada e eu sou cliente da clínica dela. Então é lógico que quando você fala de emagrecimento, de bem-estar, de estética, a Patrícia sabe mais do que eu. E que bom que existem pessoas que sabem mais do que nós, né? Eu, por exemplo, não fiquei estudando como eu posso ensinar alguém a ter bem-estar, a emagrecer, talvez, ou a ter autoestima. E a autoestima é tão importante, né, Paty? Você trabalha com isso. É muito importante. A autoestima, quando o empresário ele tem autoestima, ele se torna um empresário melhor. É a mesma forma nem quando você começou um tratamento. Você é uma mentora maravilhosa. Quando elevou mais a sua autoestima, você ficou melhor ainda no que você já é. Então, a autoestima e empreendedorismo se unem, um ajuda o outro. É muito gratificante você pegar uma mulher com baixa autoestima e ajudá-la a sair do ponto A e ir para o ponto B, porque sozinho nós não conseguimos. Porque a mulher, ela se doa, mas ela não se doa para ela, por ela. Ela se doa para os outros. E com o homem não é diferente. O homem, ele é a cabeça da casa, então ele toma as decisões para ele e ele não cuida da autoestima dele, que é algo muito importante. Quando você tem a autoestima lá em cima, os problemas eles ficam menores. Então, um empresário com autoestima lá em cima, ele resolve melhor os problemas dele. Então, se ele não consegue, ele precisa sim de ajuda. E geralmente aí acarreta uma série de coisas. Quando a pessoa está acima do peso, ela não se vê bem, a autoestima está lá embaixo. Então a gente tem que ajudar essa pessoa a melhorar a qualidade de vida dela e aumentar a autoestima. E a saúde, né, Paty? Eu, por exemplo, fiz o processo com a Patrícia, ainda permaneço, né, porque é uma reeducação mesmo, um estilo de vida. Não tem fim. Não é um processo com começo, meio e fim, você passa pelas fases, mas isso fica para a vida, assim como a mentoria. E eu preciso de energia. Eu sou uma pessoa com muita demanda, desde muito cedo até muito tarde. Se minha saúde não está em dia, se eu não estou num peso legal, se eu não estou me movimentando, a minha
a minha capacidade, a minha quantidade de energia está muito diminuída. E aí eu posso até dar conta de fazer tudo, porque a gente dá. A mulher dá conta, nem que ela vá se arrastando, mas a gente faz. Mas o custo disso fica muito alto, porque você não está investindo no seu principal ativo, que é você mesma. Sim, isso faz toda a diferença. A pessoa tá com a saúde em dia, tá com a autoestima lá em cima, liberar o hormônio da felicidade. Uma pessoa feliz, ela não enche o saco e ela se ajuda. Isso é muito importante. Perfeito, Paty. Muitíssimo obrigada por estar aqui comigo. Se você quiser fazer suas considerações finais e também mostrar como que a gente faz para encontrar você e ter acesso a essa transformação de bem-estar, de saúde e de altíssima autoestima. Sim, todos nós merecemos ser cuidados, merecemos melhorar a nossa qualidade de vida, ter autoestima, ser empresário de sucesso. Se você não consegue sozinho, eu posso te ajudar com o sobrepeso, com a melhora da qualidade de vida. Eu estou em Mogi das Cruzes, na clínica Pio Bella. Nós transformamos vidas. Já transformamos mais de 140 mil vidas no Brasil inteiro e podemos te ajudar com a sua também. Para isto, só basta se permitir. Obrigada. Então, muito obrigada a você que esteve conosco em mais esse programa Mentoria em Foco e te vejo na próxima.